Olá, nessa aula eu vou te mostrar como que são os códigos do dólar, o que acontece com os vencimentos do dólar e os meses, a codificação, a nomenclatura que a gente utiliza no dólar, tá bom? Essa é uma aula teórica, iniciante, para você aprender de vez como que funciona todos os códigos e você não se confundir com isso, não se confundir com a rolagem e entender, porque esse fundamento você precisa para você operar o dólar. Tá bom? Mas antes de mais nada, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber em primeira mão todos os dias que eu coloco um vídeo novo para você no canal. Meu nome é Rodney Dias, eu sou day trader profissional, especialista em operações de dólar futuro. E agora eu vou mostrar para você aqui o que eu chamo de nomenclatura do dólar, o código do dólar, como que o dólar é codificado, como que eu trado o dólar futuro. Lembrando que eu estou falando em dólar futuro e se você não entende, você está vendo esse vídeo e não entende o que é esse tal de dólar futuro, acessa aqui esse card que está aqui em cima no canal e que tem o vídeo onde eu explico as diferenças entre os tipos de dólar, tá bom? Então aqui nós estamos falando do dólar futuro, tá? Que é o que a gente opera no dia a dia, dólar futuro. Bem, nós temos dois códigos para o dólar futuro. Nós temos o código DOL, D-O-L, utilizados normalmente em letra maiúscula. Você pode colocar em minúscula nas plataformas, ela vai entender, mas o DOL é normalmente em letra maiúscula. E o que significa? Isso daqui é o dólar futuro padrão. Também chamamos isso de dólar cheio. Ou seja, esse é o dólar que as instituições financeiras negociam. Ele tem um volume maior. Então, esse dólar, cada contrato desse dólar, você está negociando 50 mil dólares cada contrato. O mínimo de negociação do dólar são 5 contratos. Então, se você olhar, quando você olhar o dólar cheio, você não vai ver negociação de 1, de 2, de 3, você vai ver de 5. Então, é 5, sempre múltiplo de 5. 5, 10, 15, 20, 25, de 5 em 5. Então, quando você negocia um lote mínimo dele de 5, você está negociando, o S em dólar, 250 mil dólares. Por isso que falamos que o dólar é bastante alavancado, porque você negocia o mínimo de 250 mil dólares. Isso significa que você precisa ter 250 mil dólares para operar, Rodney? Claro que não. Por quê? Porque a gente trabalha num mercado futuro que dá alavancagem para a gente. Então, por exemplo, você consegue negociar um lote de 5 contratos do dólar cheio hoje nas corretoras, com a alavancagem que ela nos permite, com R$ 625. Então, você tendo R$ 625 na conta, você consegue comprar 250 mil dólares no mercado de dólar futuro, tá? Claro que isso é o mínimo, não é uma estratégia que a gente utiliza de ficar trabalhando dessa maneira, mas eu só estou passando para você o exemplo do que você consegue fazer. Então, dólar futuro, dólar padrão, sempre que você ouvir esses dois nomes, comprei o dólar padrão, comprei o dólar cheio, você está falando no DOL, que são o que as instituições financeiras grandes operam, os volumes maiores de dólar. Cada contrato equivale a 50 mil dólares, só dá para negociar de 5, então você só consegue negociar 250 mil dólares. É o mínimo que você consegue negociar no dólar. E para isso você precisa ter no mínimo R$ 625. Porém, esse aqui já é um mercado maior, né? Normalmente, as pessoas, os iniciantes, as pessoas que estão começando, não operam esse dólar cheio. Elas operam o mini dólar. Então, esse WDO aqui é um mini dólar. Que, se você for ver, de mini não tem nada, porque também é alavancadíssimo. Por quê? Você consegue a cada mini dólar,
você negocia 10 mil dólares. Então, aqui sim, dá para comprar de um em um, tá? E quando você negocia de um em um, ou seja, para negociar 10 mil dólares no mini dólar, você precisa ter na conta 25 reais. Então, se você tem 25 reais lá, de novo, não é isso que eu ensino, não é a estratégia nossa, só estou dando um exemplo mínimo. Se você tem 25 reais na conta, você consegue comprar um mini dólar, você está comprando 10 mil dólares no mercado financeiro, tá? E aí, o que acontece? Você, operando dessa maneira, você precisa ter pouco dinheiro na conta, vocês perceberam. Cara, para operar 5 do cheio, né? Você precisa ter 625 reais, você está operando com bancos. Para operar um do mini, você precisa ter 25 reais na conta. Então você consegue começar com pouquíssimo dinheiro. O que você precisa ter é conhecimento e estratégia vencedora. Se você tem isso, você consegue fazer muito dinheiro. E o importante citar, o dólar, ele funciona em cotação de preço. Então, por exemplo, hoje ele está mais ou menos no 3.750. Eu vou colocar aqui 0,0. É assim que é dado a cotação do dólar. Quando ele varia de meio em meio ponto. Então, um tique que a gente chama, uma menor variação possível, ele vai para 3.749,50. Esta variação de um tique que é igual meio ponto, ela equivale, eu vou até colocar em cores diferentes aqui para você entender bem. No dólar cheio, ela equivale, se você comprar aqui, ó, 5 dólares cheio, que é o mínimo possível, ela equivale em reais a 125 reais. Ou seja, comprou o mínimo lote do dólar, você tem 625 reais, comprou 5 do cheio, é o mínimo lote, você está negociando 250 mil dólares e cada meio ponto de variação na cotação do dólar, você ganha ou perde 125 reais. Se a gente falar no mini dólar, você está com um contratinho do mini dólar, porque o mini dólar você pode comprar de um em um, você está negociando 10 mil dólares e a cada meio ponto ou um tique equivale a 5 reais. Então não tem jeito de você ganhar ou perder menos que 5 reais no dólar. É o mínimo possível que você consegue aqui fazer no dólar, tá? Então 5 reais é o mínimo que você consegue. Com isso, você sabe quanto é o financeiro que você precisa ter na conta no mínimo para você fazer uma operação. Sempre tem que ter folga, né? E é isso que eu ensino nas minhas estratégias. Então, no cheio, você precisa de 625 reais. No mini, você precisa de 25 reais. A cada variação do cheio de meio ponto, que é o mínimo possível, você consegue ganhar ou perder 125 reais. E no mini, ganhar ou perder 5 reais. Agora, seguindo em frente, eu vou te falar sobre vencimento e algo que a gente chama de rolagem. Então, o dólar, ele tem um vencimento que é mensal. O que isso significa? Que os contratos que você abre no começo do mês, no meio do mês, até mais para o final do mês, eles vencem no último dia do mês. Então, se você está fazendo day trade, você não precisa se preocupar, né? Por quê? Porque você vai negociando todos os dias, você compra e vende no mesmo dia, fecha as operações, porém, no último dia do mês, você troca o contrato, você muda o código. E
existe algo que se chama rolagem. O que é rolagem? Quem está no swing trade, fazendo operações de mais de um dia, ela precisa zerar aquele contrato que está vencendo e comprar o próximo se ela quiser continuar. Então vamos dizer que eu esteja comprado no dólar. Chegou no último dia do mês, eu preciso vender e ir para o próximo contrato e comprar aquele próximo contrato. Então o dólar, ele vence mês a mês. Todo mês vence o dólar. E quando faz esse vencimento, não somos só nós que precisamos fazer isso. Os big players, os bancos, as tesourarias, se eles estão posicionados, eles precisam zerar, né? Se está posicionado na compra, precisa vender e comprar no próximo contrato. Ele precisa fazer essa rolagem para ele continuar com o ativo, tá? Então, isso é o que acontece mensalmente no dólar, o vencimento, e quem está posicionado faz a rolagem, rola o contrato para o próximo contrato. E aí eu fiz uma tabela aqui com a estrutura dos códigos. Esse código é o código que vocês vão usar nas plataformas de vocês. É o código que você vai usar para acompanhar o dólar no preço. E você vai entender como mudar esse código mês a mês, né? Quando começa... Bom, primeiro vale lembrar aqui que os 3 primeiros... Esse é o código do dólar total. E os 3 primeiros dígitos que eu coloquei em verde aqui, eles são do dólar cheio, ou seja, DOL, dólar cheio. O próximo item, que é a letra, diz o mês de vencimento e o ano na frente. Então, primeiro, dólar futuro, 3 letras, DOL é dólar, dólar futuro padrão, dólar cheio. Próximo, uma letra F, mês de vencimento. O que significa isso? O mês que você está operando e o mês que vai vencer o dólar. Então, por exemplo, quando chega no primeiro mês do ano, janeiro, o código vai ser DOL janeiro F. Então, o que significa? Que no final do mês de janeiro vai vencer o F e você tem que mudar o contrato para o próximo porque está entrando em fevereiro. O próximo vai ser fevereiro, que vai ser G. Perfeito! Chega final de fevereiro, entra março, que vai ser H. É importante vocês anotarem isso daqui porque não é a sequência, ele pula algumas letras, tá? Então, por exemplo, o H, ao invés de ir para I, ele vai para J, depois K, depois M, N, letra Q, letra U, letra V, letra X e letra Z. Então, não é uma sequência, né? Pode ver que algumas letras pulam. Ou seja, ao final de cada mês, você vai ter que mudar a codificação do dólar por causa da rolagem que eu expliquei para vocês. E aí, o contrato anterior, ele para de ser negociado. Então, normalmente, as corretoras deixam a gente negociar até o penúltimo dia do mês. No último dia, ela já te dá o contrato novo. Já não deixa mais você fazer a negociação no contrato antigo. E no último, ou seja, a gente não vai no primeiro dia útil do mês seguinte, a gente vai no último dia útil daquele mês. Então, o último dia útil de janeiro, nós já vamos estar negociando DOL G19. E aqui, né, quando muda o ano, a gente muda. Então, dezembro de 2019, nós vamos já operar o DOL F20 do ano 20. Então, essa é a codificação que você coloca na sua plataforma para você conseguir acompanhar e operar o dólar, né? E isso tem que tomar bastante cuidado. Tem gente que quer operar outros contratos. Eu já vi, por exemplo, pessoas que chegaram, por exemplo, em fevereiro. Estava sendo negociado o DOL G19, por exemplo. E ele foi lá e comprou o H. Só que o H já está ativo. Então, o próximo contrato, né, vamos dizer, nós estamos no mês de fevereiro.
O março já está ativo. Se você errar o código ali, você pode comprar o de março. E aí é ruim para sair, porque a liquidez é baixa e aí você perde dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado de estar negociando o dólar correto dentro do mês correto. Ou seja, estamos dentro de janeiro, é F que nós vamos negociar. Estamos dentro de fevereiro, é G que nós vamos negociar. Tá bom? Então, por exemplo, no último dia de dezembro, no último dia útil, nós já vamos negociar o contrato F de janeiro. Ou seja, a gente já vai estar negociando o janeiro 20, então o DOL F20, tá? Então precisa ficar ligado que todo final de mês tem essa rolagem. As características de rolagem aumentam os volumes, né? Porque os players precisam negociar as posições, tem mais lotes, tal e tudo mais. Eu particularmente gosto bastante de operar nesse período, é um período bem bom para mim. Então essa é a estrutura que você precisa utilizar para você acompanhar. E esse é o código que você vai colocar na sua plataforma. Seja ela Trade, Profit Chart, Flash Trader, qualquer plataforma que você utilizar, se você digitar esse código aqui dentro do mês que você está, né? Se você digitar um código, por exemplo, nós estamos em julho, se você digitar o G, vai aparecer parado o dólar. E aí você fala, poxa, o dólar está parado? Não, não está parado, ele venceu, já parou de negociar, tá? E aí, última coisa que é importante, né, de se observar é, Rodney, você falou só do dólar futuro cheio. E se for o mini? Aí você vem aqui, simplesmente tira o DOL aqui e muda para WDOF19. Então, ao invés do DOL, você põe WDO, você está olhando o mini dólar ao invés de olhar o dólar, tá bom? Então, essa é a estrutura de códigos que você precisa utilizar para você operar e para você acompanhar o ativo dólar dentro da sua plataforma, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aqui, faz um comentário se você não entendeu alguma coisa, se você quer entender outra coisa, né? Faz um comentário aí que eu vou responder você e pode ser que eu faça um vídeo explicando se você ainda tem alguma dúvida, tá bom? Então, obrigado por ter participado até aqui, um grande abraço e vejo você no próximo vídeo.